Cheguei, professor Andreas na área aqui, ó, pra gente continuar falando sobre tópicos de Física Moderna 1, só que nesta aula a gente vai focar em um detalhezinho, que é os modelos atômicos, tá? Então tudo estava acontecendo em 1900, toda aquela bagunça acontecendo, ai meu Deus, a onda é a partícula, a onda a luz é uma onda, e o elétron, será que é uma partícula, será que é uma onda? E daí a gente descobre que são os dois ao mesmo tempo, e em meio a tudo isso tinha os caras que estavam ali estudando os modelos atômicos. Pô, será que esse modelo atômico está correto? Opa, mas tem esse problema aqui, então vamos mudar. Então tem esse modelo atômico aqui. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, certo? Você estuda na química, chemistry, esses modelos aqui, é ou não é? Esse aqui é o modelo de Leucipo e Demócrito, ou de Dalton, na verdade, que é da bola de bilhar, né? O Leucipo e o Demócrito, lá na Grécia Antiga, são os caras que falaram que o átomo é uma partícula indivisível, né? Átomo, uma partícula indivisível. Então, se você começasse a picotar esse apagadorzinho aqui, você ia chegar numa partículazinha que você não conseguia mais dividir, que a gente chamaria de átomo. Essa foi a ideia do Leucipo e do Demócrito lá da BD. Tá, daí veio o Dalton, que veio com a ideia da bola de bilhar, né? O Dalton, ele propôs a ideia que o átomo é como se fosse uma bola de bilhar, uma partícula bem pequenininha, tal. Show! Logo depois veio o Thomson, porque a gente já começou a descobrir cargas elétricas dentro do átomo. E o Thomson, ele veio com a famosa ideia do pudim com passas, né? O átomo seria algo meio gelatinoso, incrustado com elétrons, com cargas negativas. Ele não falava em elétrons porque a gente não tinha descoberto os elétrons ainda nessa época, tá? Mas seria algo gelatinoso, pode ser, com carga positiva, que teria em seu interior incrustado, sei lá como se fala essa palavra. Enfim, tá lá dentro cargas negativas. Esse é o modelo de pudim com passas. Depois veio o cara chamado Rutherford. E o Rutherford fez aquele experimento todo da lâmina de ouro. Ele descobriu que quando ele bombardeava aquela lâmina de ouro com partículas, parte dessas partículas com radiação alfa, né? Parte dessas partículas ela batia e voltava, uma parte pequeniníssima, outra parte batia, passava e era desviada, e outra parte só passava. O que o Rutherford falou? Meu, o átomo ele tem um sistema muito parecido com o nosso sistema solar, onde o núcleo do átomo ele é feito de partículas positivas e ao redor, em órbitas, eu teria as partículas negativas. Assim como o Sol e a Terra orbita o Sol, eu teria elétrons, cargas negativas, orbitando as cargas positivas. Então foi mais ou menos isso. E para provar, ele fez aquele experimento da lâmina de ouro, né? Da folhinha bem fininha de ouro com radiação, e parte dessa radiação batia no núcleo, que é bem pequeno em relação ao átomo, e voltava. Parte passava pertinho no núcleo, então era desviado, ó, e parte vinha por essa região vazia aqui, que passava direto. Então cabia no experimento dele a ideia que ele deu. Beleza, só que tinha um problema. Nesse modelo de Rutherford, tinha um problema, que foi o modelo mais elaborado, né? Um modelo mais elaborado do que o Thomson, do que o Dalton e tudo mais. Tinha um problema que era o seguinte: nesta época que o Rutherford vivia, nós já sabíamos, olha essa, nós já sabíamos que toda vez que eu acelero uma carga, esta carga emite radiação. Boom! Você sabia disso? Se você não sabia disso, estou falando agora. Se eu pego um elétron e... Deixa eu começar do início. Se eu pego um elétron e coloco ele aqui, bom, vai aparecer uma carga elétrica ali, né? Carga elétrica tem a ver, é intrínseco o campo elétrico, desculpa. O campo elétrico é intrínseco à carga elétrica. Então, se eu pego um elétron e coloco ele aqui, ó, aparece um campo elétrico ao redor dele. Beleza. Se eu pego o elétron e movo, ó, faço aqui, ó, tô movendo o elétron, de boa, cegado, aparece uma corrente elétrica, porque corrente elétrica é elétron se movendo, né? Logo aparece um campo magnético. Então, se eu pego um elétron e movo ele vai formar em torno de si um campo magnético. Beleza. Agora, se eu acelero um elétron, eu tenho a formação de onda eletromagnética, de radiação eletromagnética. Sacou? Aí é que tá.
Se eu acelero o elétron, ele tem que... E é assim, inclusive, que a gente gera hoje mensagens de celular. Ah, professor, como que você manda mensagem aí pro teu colega? Pois é, eu gero uma onda eletromagnética. Como? Tem um oscilador. O que é um oscilador? É um elétron oscilando. Daí, dependendo da frequência que ele oscila, ele emite uma radiação daquela frequência. Se oscilar mais, emite uma radiação com frequência maior. Se oscilar menos, emite radiação com frequência menor. É isso que a gente utiliza hoje. E desde aquela época já se sabia. Só que aqui tem um problema. Este modelo, que é o modelo do sistema planetário, tem um problema. Que é o seguinte. Quando eu tenho algo orbitando outro algo, este algo ele sempre está acelerado. Ou seja, este elétron ele tem uma acceleration, que a gente chama de aceleração centrípeta. Exatamente. Então esse elétron tem uma aceleração. Só que, se ele tem uma aceleração, ele deveria estar emitindo onda eletromagnética. E se ele está emitindo onda eletromagnética, isso quer dizer que ele vai perder energia. E ele perder energia, ele vai cair no núcleo. E daí começou a se discutir, pô, então não pode ser assim. Não pode ser assim porque, né, questões óbvias, ele vai ter uma aceleração, se vai ter uma aceleração vai ter que emitir luz, se emite luz ele vai perder energia, se vai perder energia vai cair no núcleo. Não existiria átomo estável como existe aqui na gente agora, certo? E daí depois do Rutherford veio o Bohr com o modelo atômico dele. Esse modelo atômico ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque o Bohr ele pegou a ideia do Rutherford e deu uma melhorada. E o modelo de Bohr começou a fazer muito sentido, porque ó, o modelo de Bohr ele propôs, olha só localizar. Niels Bohr formulou uma teoria em 1913, então isso era 1913. Já tinha saído a ideia de Planck, de 1900, dos pacotinhos de energia, tá? Só para te localizar no tempo aí. Beleza. O Bohr, ele propôs mais ou menos isso, só que ele colocou ali dois postulados. Colocou alguns postulados. O que é um postulado? Postulado é algo que eu coloco ali, saio correndo. Tipo assim, eu não consigo explicar. É assim, pronto, acabou. Não dá para explicar, não consigo provar, é assim. Porém, se a gente entender que é assim, a gente consegue prever coisas. E isso que é interessante. A gente consegue prever coisas, manipular coisas, criar coisas. É um postulado, é meio chuncho? É, mas funciona. Tanto é que a relatividade de Einstein, que é uma das teorias que hoje a gente considera mais tops, mais provadas da física, ela se baseia em dois postulados. O Einstein colocou dois postulados lá e saiu correndo, sacou? Essa é a ideia. Então, ó, presta atenção. O postulado de Bohr, o primeiro postulado é isso aqui. Os elétrons descrevem órbitas circulares, beleza, estacionárias ao redor do núcleo. O que quer dizer estacionárias? É sempre a mesma órbita ao redor do núcleo. Beleza, sem emitirem nem absorverem energia. Olha o postulado dele. Não, o elétron está orbitando o núcleo ali, mas não está emitindo energia. Por quê? Não sei. É um postulado. Coloquei e saí correndo. Esqueça. Beleza. Então, o primeiro postulado é esse. Show? Resolveu o primeiro problema e não resolveu, né? Mas resolveu ali momentaneamente. Legal. Só um detalhe que eu coloquei aqui no desenho para lembrar de te falar, que é o seguinte. O elétron fica orbitando o núcleo do átomo porque o elétron é uma partícula negativa e o núcleo do átomo é uma partícula positiva, ou seja, eles se atraem mutuamente. Confere? Isso quer dizer que o que rege isso aqui é a força elétrica. É a lei de Coulomb, que você já sabe. F igual a K, QQ sobre D quadrado. Sacou? Então o que rege esse movimento aqui é a força elétrica, é a lei de Coulomb. Então só para te dar uma noção de quão importante como tudo se conecta, tá? Esse foi o primeiro postulado. E o segundo postulado foi esse aqui, ó. Se eu fornecer energia pro átomo, esse elétron ele pode absorver essa energia e pular de camada. E daí vem a ideia do salto quântico. E a ideia do salto quântico é o seguinte: eu tenho o núcleo do átomo aqui, ó, positivo. Eu tenho as camadas que os elétrons podem estar, que na química você aprende como sendo camada K, L, M e por aí vai, certo? Só que aqui está um elétron nessa camadinha, nessa região.
cada camada tem uma energia associada. Cada camada dessa tem uma energia associada. Se eu quiser passar desta camada para esta camada, eu tenho que dar energia para o elétron. Mas não é qualquer energia. E aí é que tá. Aí é que tá toda a conexão com Planck, com tudo, que é o seguinte. Se eu quiser passar daqui para cá, eu não posso dar qualquer energia. Tem que dar uma energia específica. Essa aqui, por exemplo, vou chutar um valor, tá? 5 joules. Essa aqui é 12 joules. 5 joules, 12 joules. Então, para este elétron vir para cá, eu tenho que dar especificamente para o elétron 7 joules. Daí, se o elétron receber 7 joules, ele pula, ó. Olha só, ele desaparece aqui e aparece aqui. Não é que ele faz esse caminho. Não, ele desaparece aqui e aparece aqui. Show? Mas tem que ser a energia perfeita. Se for um pouquinho mais, um pouquinho menos, o elétron não vai. Beleza? Então, isso foi o segundo postulado, que é justamente essa ideia de camadas. Cada camada tem a sua energia específica e para eu fazer um elétron saltar para outra camada, eu tenho que ceder uma quantidade X de energia. Ó, eu cedo através de energia elétrica, através de energia térmica e por aí vai. Bom? Show ou não? Legal. Isso se chama salto quântico. Só que quando eu dou energia para esse elétron, que ele pula para lá, ele não está na casa dele, né? Ele não está na camada dele. Legal. Daí ele volta. E ele volta emitindo luz, emitindo radiação. Então, toda vez que o elétron vai para lá, para mais longe do meu núcleo, ele tem que absorver energia. Toda vez que ele volta, ele tem que ceder energia, ele tem que emitir fótons, tem que emitir luz. Beleza? E daí vem a ideia, que é o seguinte, olha só, cada um tem uma energia específica. Cada camada tem uma energia específica. Legal, prof. Para eu vir para cá, eu tenho que receber 7 joules, como eu falei. Daí, quando eu volto, eu dou 7 joules de volta. Só que 7 joules eu dou na forma de luz. E essa energia de 7 joules está associada a qual cor? É justamente o que ele vai emitir. Como que eu sei isso, professor? E igual a H vezes F. Eu tenho a energia que ele precisa para voltar. Eu tenho a constante, eu sei a frequência que ele emite. Então, quer dizer que esse átomo pode emitir qualquer cor? Não. Esse átomo ele não pode emitir nem absorver qualquer cor. Aí é que está a grande jogada e corrobora com a ideia de fóton, tá? Com a ideia de pacotinhos bem definidos de energia. Cada cor tem um pacotinho bem definido de energia. Esse átomo libera qualquer cor? Não. Por quê? Porque tem que ser justamente essa energia para dar aquela cor específica. Daí, esse átomo pode vir para cá, professor, para a segunda camada, passando por essa direto, sem nem parar? Pode. Pode. Daí eu preciso dar pro átomo, sei lá, 12 joules. Dei 12 joules e vem para cá direto. Daí ele vai voltar, ó. Quando ele voltar, ele emite 12 joules. E os 12 joules tem a ver com qual cor? Daí eu vou fazer a conta para saber qual cor que é. Mas são cores bem definidas, povo. Isso é o grande que dessa questão. Para eu saber qual cor que é, daí eu faço assim, ó. A energia em uma camada, na camada mais externa, menos a energia na camada mais interna. Esse quadradinho aqui é menos, tá? Na camada mais interna, daria justamente H vezes F. Então, a subtração das energias, quando ele volta, é essa energia aqui, H vezes F. É assim que eu vou saber a cor que ele emite. Show? Beleza? E para eu saber a quantidade de energia em cada camada, o Bohr, ele chegou nessa equação aqui, ó. A energia em cada camada, N, vale menos 3,6 elétron-volts, já te falo o que é um elétron-volt, sobre N ao quadrado. N é a camada. Se N for 1, é 3,6. Quer dizer que essa primeira camadinha aqui tem energia de menos 13,6. Certo? Se N for 2, daí 2 ao quadrado, K, faz a conta. Então, essa energia aqui é de menos tanto. Se N for 3, a energia é de menos tanto. E por aí vai. Tudo bem? Beleza? E se eu quiser saber qual que é a cor que ele emite, daí eu faço a diferença entre as energias das camadas, jogo lá e acabou a questão. O que é um elétron-volt, prof? Que você falou aí. Elétron-volt é isso aqui, ó. Elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que é justamente a quantidade de energia cinética que um elétron adquire quando está na diferença de potencial de 1 volt. Então, se eu coloco 1 volt aqui, diferença de potencial, 1 volt, e jogo um elétron ali,
o elétron ele vai adquirir essa energia de 1 elétron-volt, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Beleza? Então, é só, nada demais, é só outra unidade de energia. Nada demais, repito, é só outra unidade de energia. Não precisa nem decorar isso aqui se não quiser. Na maioria das questões ele traz para você. Povo, a parte super importante é justamente essa parte de o elétron receber uma energia discreta, que a gente fala, uma energia bem específica para ele poder pular de camada. E daí, quando ele volta, ele emite aquela energia bem específica. Isso corrobora com a ideia de que a luz pode ser fóton, pode ser partículas, porque vem com energia, vem a cor azul, bate aqui, o elétron pula de camada. Ah, mas se vier a cor vermelha, bate aqui e o elétron não pula de camada. Professor, a luz vermelha tem menos energia, né? Então, se der mais fótons, mais luz vermelha, ele não vai acumular essa energia e pular? Não. Tem que ser um elétron para cada fóton, um fóton para cada elétron. E o fóton tem que vir com energia específica para ele, bum, pular de camada. Show? Isso é o que a gente chama de salto quântico. Isso aqui você já estudou de várias formas diferentes ao longo da nossa história. Por quê? Porque a gente falou de raio. Quando passa o raiozinho na atmosfera, nos gases da atmosfera, eis que a eletricidade dá energia para os elétrons. Os elétrons, ó, recebem essa energia, pula de camada. Quando eles voltam, emite luz, que é o relâmpago. A lâmpada fluorescente, mesma coisa, mesmo esquema. Passa eletricidade, o gásinho que está lá dentro faz o elétron pular de camada, quando ele volta, emite luz. E por aí vai. Show? Beleza? Então esse é o modelo atômico de Bohr. Não é o modelo atômico mais atual, tá? Mas é um modelo atômico super importante que já explicou várias coisas aí, inclusive abriu uma nova física, uma nova ciência que depois você vai estudar também logo mais pra frente. Sucesso? Valeu, galera! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!